amada igreja, aqueles que nos visitam, que sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse vídeo que foi visto foi a cantata de Páscoa, foi uma bênção. Nós temos aí nessas imagens 2 corais que atuaram juntos, portanto 2 igrejas. Eu creio que isso deve dar grande alegria ao coração do Pai, né? O orgulho do coração dos homens tem causado grande competição. As pessoas buscam cada vez serem mais competentes para superarem a outros. E as igrejas fazem isso também, infelizmente. Nós precisamos aprender o conceito de coopetência, mais do que o conceito de competência. A coopetência nos fala em atingirmos os nossos objetivos juntos e não sozinhos, né? Então a cantata foi uma grande bênção. Estejamos orando pela Rebeca, pelo coral, para que nós tenhamos, daqui para o final do ano, mais algumas cantatas, amém? Glória a Deus. E também os avisos foram dados de uma forma diferente hoje, porque nós temos observado algo que acontece aqui no nosso meio, é que os avisos verbais ocorrem em quase todos os cultos. Mas mesmo assim, muitas pessoas nos dizem, mas pastor, eu não sabia que ia ter isso, que ia ter aquilo. Então nós temos um nível de participação dos membros da igreja, na agenda da igreja, é um nível assim muito baixo de participação. E muitas pessoas alegam que não sabiam, embora os avisos são dados com frequência. Então nós estamos tentando inovar. A Mônica está produzindo esses slides de avisos, não é? Nós gostaríamos que a igreja participasse da agenda da igreja, não é? E nós queremos proporcionar meios de que o rebanho seja pastoreado, seja alimentado, não é? Então, muitas vezes a igreja está oferecendo coisas que o rebanho não está sabendo ou não está participando. Então, o objetivo é esse. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Hoje nós temos um culto especial, onde temos a ceia do Senhor, como mensalmente nós realizamos, mas hoje é um domingo de Páscoa. É uma coincidência feliz, porque a Páscoa judaica do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, relaciona-se diretamente com a ceia do Senhor do Novo Testamento. Então, normalmente nesse dia nós abrimos a Bíblia ou em 1 Coríntios 11, ou em alguns dos evangelhos que narram a instituição da ceia do Senhor naquela noite de Páscoa, em que Jesus foi traído e iniciou aquela via dolorosa, passando pelo Getsêmani, passando pela Gábata, que foi o julgamento, e finalmente subindo
ao Gólgota. Temos aí 3 Gs: Getsemane, Gábata e Gólgota. Jesus percorre esse caminho doloroso para entregar a sua vida, o seu sangue, em resgate das nossas vidas, nós que estávamos perdidos, mortos, nos nossos delitos e pecados, cativos pelo mundo e pelo pecado. Ele se deu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, a Páscoa é a festa instituída por Deus. E o que nós celebramos na Páscoa? Nós celebramos a nossa salvação. Amém? Então, é uma festa solene, é uma festa de gratidão, é uma festa também de grande alegria, né? Nós vamos ler um texto que está no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, porque não há nenhum texto, nenhum quadro tão claro a respeito da nossa redenção do que o de Êxodo, capítulo 12, que é o quadro da Páscoa. Nós ensinamos aqui, no curso de doutrinas básicas que nós estamos oferecendo na quinta-feira, que a Bíblia toda, ainda que tenha sido escrita num período de 1.600 anos, ela é o produto da mente amorosa de um só autor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui em Êxodo um quadro maravilhoso da nossa salvação. Amém? Portanto, que hoje, domingo de Páscoa, nós abrimos as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. E vamos situar aqui rapidamente o contexto em que Deus deu esta palavra, e depois vamos ler o texto. Israel descera ao Egito no tempo do patriarca Jacó, porque havia grande fome em Israel. Então, toda a família de Jacó desce ao Egito por causa de sua subsistência, não é? E no Egito, Israel torna-se uma grande nação. Mas no Egito, Israel foi uma nação escravizada pelo poder do Egito, pelo poder de Faraó, que aqui representa uma figura de Satanás. Queridos irmãos e amigos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos um ser que carrega em sua vida, em seu destino, a imagem de Deus, o propósito de Deus. Alguém pode dizer amém para isso? E a má notícia, depois da boa notícia, é que nós somos odiados por Satanás. Porque Deus, então, em seu propósito eterno, nos deu tudo que Ele queria para si mesmo. Então, toda a Bíblia descreve o plano desse espírito maligno para nos escravizar, para desfigurar a imagem divina que foi impressa nas nossas vidas. E nós vemos, então, 3 armadilhas que o diabo criou em toda a Bíblia através da queda, que começa ali no livro de Gênesis, quando Adão
e Eva rebelam-se contra a autoridade divina, desobedecendo a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois nós vamos ver um aprofundamento desta queda, transformando a raça humana em uma raça cativa, prisioneira, escrava, né? Então nós temos logo lá em Gênesis aquele episódio de Babel. Babel era um lugar de rebelião e idolatria. Foi de lá que Deus tirou o seu servo Abraão, o pai de todos aqueles que creem. Ele é o pai da fé. Abraão foi tirado de Ur da Caldeia, portanto, de Babel, um lugar de idolatria e de rebelião. A palavra igreja no Novo Testamento grego, eclésia, é a assembleia daqueles que foram chamados para fora. Você só é igreja quando você é chamado para fora de alguma coisa. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deus é Deus de homens e mulheres livres. Assim que nós temos em Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa, e ali começa a liberdade de uma nação escrava. Mas então, o Egito é um lugar usado por Deus para perpetuar a linhagem de Israel. Israel, a nação que Deus formou para que dela ele tirasse o Messias para abençoar todas as nações da terra. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas Satanás usou o Egito para ser também um lugar de escravidão. Um lugar onde o povo de Israel, motivado inicialmente pela sua subsistência, então tornou-se também um lugar de escravidão. O Egito, comparado com a fome que havia em Canaã, o Egito é irrigado pelo rio Nilo. As suas margens são fertilíssimas. E o Egito, então, era um lugar de grande abundância. Ali tudo o que fazia parte da subsistência do povo era produzido ali no vale do rio Nilo. Então, Egito representa o cativeiro do mundo, a satisfação da carne, o deleite da carne. Então, na busca de satisfazer as suas necessidades, Israel cai em uma grande armadilha. Depois, no livro de Números, a Bíblia descreve que durante o êxodo pelo deserto, Israel fez menção de abandonar ao Senhor por causa da lembrança dos prazeres e do deleite que eles tinham no Egito. E ali no deserto, eles tinham ao Senhor e tinham o maná. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles começaram a se lembrar da fartura de carne, de legumes, de hortaliças, de frutos que o vale do Nilo lhes proporcionava.
Então, na ânsia de Israel por ganhar a vida, eles deixaram de desfrutar a liberdade da própria vida. Mês passado eu li uma frase muito interessante, que os seres humanos, na ânsia de ganhar a vida, esquecem de viver. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Então, antes de lermos o texto, Deus está falando com um povo que foi cativo, que foi escravizado no Egito. Então, Deus está falando de um mundo que primeiro escraviza e depois mata a vida espiritual de um povo. Então, estamos falando de Israel e estamos aplicando a palavra de Deus às nossas próprias vidas. Então, o texto que nós vamos ler, nós temos Deus chamando Israel para fora do Egito, para fora da escravidão. Como um dia Deus chamou Abraão para fora da Caldeia, da idolatria, da rebelião. Um dia Deus chamou Ló para fora de Sodoma, que era uma cidade infectada pela imoralidade, pela sodomia. Então Deus chama para fora. Em Êxodo 12, Deus está chamando Israel para fora do Egito, para fora da escravidão. E um dia, Deus nos chamou também para fora desse contexto do mundo, da cultura pagã, para nos tornar igreja, a comunidade daqueles que foram chamados para fora. Eu queria dizer a você, à luz da palavra de Deus, se você não foi chamado para fora de alguma coisa, você ainda não começou a sua jornada espiritual. Então vamos ao texto, finalmente. Depois desse preâmbulo, nós vamos ler o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Você considera isso estranho? É bastante estranho. Israel tem dois calendários, um calendário civil e um calendário sagrado. E você, quantos calendários você tem? Você tem um calendário sagrado que narra a sua experiência espiritual? Israel tem. Esse mês que Deus está dizendo aqui no versículo 2, este mês que será o principal, era na verdade o 7º mês do calendário civil. Tornou-se o primeiro mês do calendário espiritual, do calendário sagrado, porque foi o mês da libertação, foi o mês da redenção. Amém? Aleluia. Se você não tem
um calendário sagrado. Eu temo por sua alma. Anos atrás eu ouvi um pastor do MFI, que esteve pregando na Argentina, e lá ele conheceu uma moça. E ele diz que ela se converteu de uma maneira tão maravilhosa que ela mandou fazer uma aliança de ouro. E ela escreveu por dentro da aliança Jesus e o nome dela. E colocou a data de sua conversão. Eu achei muito bonito o gesto, o símbolo de aliança com Jesus. E ela então colocou aquele anel de ouro no dedo para nunca se esquecer que a partir daquele dia ela fora liberta do pecado pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso é ter um calendário sagrado. Eu me lembro que com 22 anos eu tive o início do meu calendário sagrado. Jesus chegou até a minha vida. Não que eu não o tivesse buscado antes, mas o busquei em vão, sem tê-lo encontrado por muitos anos. Mas o Senhor, que é misericordioso, me achou aos 22 anos e Ele me salvou. Então precisamos ter um calendário sagrado. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Glória a Deus. Quantos sabem que Deus está interessado na tua família? A Bíblia demonstra isso sobejamente quando Paulo, por exemplo, fala ao centurião ali que o mantinha preso em Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Deus está de olho em tua família. Amém? Aleluia. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vocês ouviram? O cordeiro deveria ser sem defeito. Isso quer dizer, ele deveria ser perfeito. Deus ordenou que os israelitas deveriam examinar o cordeiro por 4 dias. E somente aquele cordeiro seria o cordeiro pascal, se ele fosse perfeito. Se nele não encontrassem nenhum defeito. Quantos aqui sabem que Jesus cumpriu completamente a figura de Gênesis 12? Se você ler nos evangelhos, por exemplo, no capítulo 22 de Mateus e nos outros evangelhos sinóticos, você vai ver que Jesus, por 4 dias, foi examinado pelas autoridades judaicas. Ele foi examinado pelos herodianos, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas. E nele não foi encontrado nenhum defeito.
Depois ele foi examinado pela autoridade romana. Ele foi examinado por Pilatos. E mais uma vez, nós temos 3 versículos no livro de João, em que, nesses 3 versículos do capítulo 18 e 19, Pilatos diz: eu não acho nele crime algum, versículo 38. Depois, no versículo 4 do capítulo 19, eu não acho nele crime algum. E no versículo 6, eu não acho nele crime algum. Está aqui o cumprimento da figura de Êxodo, capítulo 12. 6 vezes examinado, o cordeiro era perfeito, estava apto para o sacrifício da Páscoa. Amém? Aleluia. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quantos sabem qual foi a hora em que Jesus morreu? Está aqui, está profetizado aqui. E quantos sabem como é que os judeus preparavam o cordeiro pascal? Eles faziam uma cruz, amarravam os pés do cordeiro na estaca vertical, abriam as patas dianteiras e amarravam na estaca horizontal. E aí então imolavam o cordeiro e derramavam todo o sangue do cordeiro. E aí nós vamos ver aqui o que eles fariam com o sangue, né? Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O que são as ombreiras? As 2 partes laterais de uma porta. Ombreiras, as laterais da porta. E espargiriam também o sangue na verga da porta. O que é a verga? É a parte de cima, ali onde tem aquele adesivo da saída das nossas portas, ali é a verga da porta. Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Irmãos, a Páscoa judaica, ela mostra certos aspectos da salvação e que nós não vemos com tanta clareza no Novo Testamento. E nem mesmo os judeus que não têm a Jesus como Messias, eles se apercebem destas realidades. Por exemplo, por que o cordeiro tinha que ser comido assado? Não poderia cozinhar? Não, nem cru e nem cozido. Vocês sabem por quê? A cruz de Cristo é um altar. E no altar não é o lugar de cozinhar, é lugar de assar com fogo. Salmo 22, que é um salmo messiânico, mostra claramente que Jesus foi assado pela ira de Deus, que era para mim e para você. Ele recebeu o impacto da ira de Deus contra o pecado na cruz do Calvário. A cruz, então, é um altar. Outra coisa,
era necessário comer a carne do cordeiro assada com pães asmos, com pães não fermentados e com ervas amargas. Comer a carne do cordeiro significa se apropriar da vida crucificada e da vida ressurreta de Jesus Cristo. De que maneira vivenciamos isso? Vivenciamos isso pelo arrependimento. É um arrependimento ocasional, esporádico? Não. É um arrependimento contínuo. Assim que, mais uma vez, a Páscoa judaica, ela nos mostra algo que nós não vemos claramente no Novo Testamento. No dia da Páscoa, iniciava-se um período ali de uma semana que era chamado de Festa dos Pães Asmos. Não, tinha que ser feita uma purificação em cada tenda, em cada casa de Israel. Nenhum fermento poderia ser encontrado. O fermento representa o pecado. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Amada igreja, com o pecado não se brinca. Se você tolerar um pouquinho, ele tomará conta de toda a sua vida. Lançai fora o velho fermento, diz o apóstolo, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Então, a festa dos pães asmos. O povo de Israel tinha que vivenciá-la por uma semana. Na verdade, meus irmãos, temos que vivenciar esta luta contra o pecado durante toda a nossa vida, para que a nossa profissão de fé não se transforme em uma vida de hipocrisia religiosa que tanto desagrada ao Senhor. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, Deus ordenou que a Páscoa fosse comida de uma determinada forma. Eles teriam que comer prontos para sair para uma jornada pelo deserto, através do Mar Vermelho, e debaixo do poder de Deus, eles seriam arrancados do Egito, daquelas mãos poderosas de Faraó, que representa Satanás. Faraó escravizou Israel, fazendo com que Israel trabalhasse para ele.
A Bíblia diz que Faraó tratou os filhos de Israel astutamente. Cuidado, Satanás, o nosso inimigo, é um inimigo astuto. Faraó forçou-os a servir com rigor, debaixo do chicote. Bom, mas eles foram ao Egito somente para subsistir, para ganhar a vida. Há muitos cristãos hoje que estão também motivados por ganhar a vida e estão sendo transformados em escravos do mundo, como Israel tornou-se escravo no Egito. Faraó tornou amargas as vidas dos filhos de Israel com duro trabalho. E quando ele soube, por meio do profeta Moisés e Arão, de que o povo deveria sair ao deserto para fazer festa ao Senhor, aí que Faraó ficou mais cruel ainda. Tirou-lhes a palha e exigiu deles a mesma quantia de tijolos para construir as cidades que o Faraó estava construindo. Os israelitas estavam trabalhando como escravos. Dura servidão. Você sabe que isso acontece nos dias de hoje? Que acontece aqui na igreja também? Muitos estão servindo ao mundo debaixo de uma dura servidão. Não há tempo para as coisas do Senhor. Há uma servidão dura, um trabalho angustiante. Assim era a vida de Israel no Egito. Agora, há algo maravilhoso no livro de Êxodo. Israel começa o livro de Êxodo construindo para Faraó, uma figura do diabo. E termina o livro de Êxodo construindo uma casa para a habitação do Deus Altíssimo. Quantos podem dizer glória a Deus? Eles usaram as riquezas que levaram do Egito para edificar o tabernáculo no deserto. A casa espiritual onde Deus podia tabernacular com o povo. Deus queria habitar no meio do seu povo Israel. Eu vejo esta metáfora algo maravilhoso. Começam edificando para o diabo, mas terminam edificando para o Altíssimo. Amém? Se observarmos a nossa vida, durante um bom tempo da nossa existência, edificamos também para o diabo. Servíamos ao diabo como pecadores. Mas a partir do momento em que nascemos de Deus, passamos a edificar para o Deus Altíssimo. Amém? Eu quero voltar para o texto. Então, Moisés diz: esta é a Páscoa do Senhor. Tinham que comer aquela refeição pascal prontos para sair. Não podia amar aquilo que estava ficando para trás. A Bíblia diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Também a família de Ló estava sendo tirada para fora de Sodoma. Mas a mulher de Ló amou tudo aquilo que estava deixando para trás. Não foi capaz de cortar o laço
de sua alma com a cultura imoral da cidade de Sodoma. E ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Então Israel deveria comer a Páscoa pronto para sair, pronto para uma jornada, pronto para um combate. Seria uma guerra de fé. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Esta seria, então, a 10ª e última praga do Egito. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia. Há algo portentoso neste versículo, meus irmãos. Jesus cumpre exatamente esta figura. E agora não somente os deuses do Egito, mas os deuses deste mundo foram julgados quando Jesus entregou a sua vida no Monte Calvário por nós. Amém? Aleluia. E a vida da igreja agora trata de, a cada dia, viver como uma festa de pães asmos, uma busca de santidade e de identificação com Cristo, para poder executar a sentença do julgamento que foi proferido por Deus na cruz do Calvário. Amém? Como que está a sua vida? A sua vida está aplicando a sentença que Deus proferiu? Ou será que você está sofrendo os ataques malignos ainda? Irmãos, da perspectiva da Bíblia, ouça-me com atenção. Um filho de Deus jamais deveria ter medo do diabo. Jamais deveria temer aos demônios. Mas muito pelo contrário, os demônios que deveriam ter pavor dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus foram criados para levar dentro de si a presença de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus. Sabe, naquele primeiro mês do nosso calendário espiritual, a Bíblia diz que o primeiro mês era o mês de Abib. Na língua hebraica, quer dizer o mês em que as coisas desabrocham, florescem. Depois do cativeiro babilônico, mudaram o nome do mês de Abib para o mês de Nissan. Mas, a princípio, era o mês de Abib, o mês onde a vida desabrocha. Quando nascemos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, a nossa vida espiritual, o nosso espírito desabrocha. O perfume da ressurreição começa a exalar nas nossas vidas. Nós que fôramos escravizados pelo pecado, agora somos movidos pelo Espírito de Deus, espalhando por onde passamos o perfume de vida, o mês de Abib. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Versículo 13, um versículo muito importante. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós
praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Este sangue do Cordeiro era um sinal nas portas de cada casa dos israelitas. Portanto, precisamos estar dentro da casa. Precisamos estar identificados com Cristo para sermos redimidos, para que o destruidor não entre na nossa vida, não entre em nossos lares. Aliás, meus irmãos, o nome Páscoa vem exatamente de Pesach, que é passagem. O destruidor, vendo o sangue, passava por sobre a casa dos israelitas. Então isso é celebrado até aos dias de hoje, este grande livramento. Meus irmãos, Deus, no versículo 14, ele diz que este dia da redenção, este dia da salvação, do livramento, deveria tornar-se um memorial. Este dia vos será por memorial, versículo 14, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, até hoje, o povo de Israel se reúne em torno da mesa pascal e toda a narrativa da Páscoa e do Êxodo é contada para toda a família. E as crianças já crescem conhecendo este memorial. Depois nós temos a ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus na Páscoa, e Jesus diz o quê? Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial, tanto quanto a Páscoa é um memorial. Irmãos, nós somos seres profundamente ingratos por natureza. Nós esquecemos prontamente os benefícios de Deus pela nossa vida. E Deus manda lembrar. Tem um dos cursos da Universidade da Família, não me lembro qual deles, que recomendava fazer um memorial em casa, de todos os fatos e livramentos relevantes da nossa vida, da nossa família, termos um memorial, um lugar para guardar, para rememorar, para lembrar e para narrar para a família os benefícios do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para nunca deixarmos de sermos agradecidos. Eu tinha o costume de guardar algumas coisas que tinham significado para a minha família. E uma vez guardei uma bala de revólver calibre 38. Na verdade, eu tinha 6. A Iveta sumiu com as 5 e depois sumiu com a última que tinha lá. Porque não tinha uma boa lembrança daquelas balas calibre 38. Mas eu não estaria vivo se o Senhor não estivesse comigo em uma determinada madrugada, em que vim aqui para socorrer um bandido que eu estava evangelizando, e foi exatamente ali naquela porta onde está o Daniel e a Claudinha, e que eu estava orando por ele. E enquanto eu orava por ele, com a mão colocada sobre a cabeça dele, ele estava ajoelhado exatamente ali, quando ficou endemoniado, e puxou de dentro da camisa um revólver calibre 38 carregado e apontou para mim. E eu vendo aquilo, eu falei, eu te amarro no nome do Senhor Jesus.
E eu vi quando aquele revólver apontado para mim, aquele braço foi se desviando, e ele estava sentado ali do lado de uma cadeira, e a sua mão se chocou contra a cadeira, e uma força sobrenatural fez com que ele largasse aquele revólver naquela cadeira. E logo depois o demônio saiu e ele começou a chorar, e abraçamos aquele jovem. Estava frio, demos um leite quente para ele, e eu não sei mexer com arma de fogo, peguei e falei, agora pegue este revólver, descarregue o revólver. E eu me lembro que ele desarmou o revólver e colocou 6 balas na minha mão. E eu guardei aquelas balas por um bom tempo, para nunca me esquecer de que naquela madrugada eu teria sido picado de balas se o Senhor não estivesse ali, se o anjo do Senhor não estivesse ali. Queridos irmãos, a Páscoa é um memorial. Deus nos deu um grande livramento. Ele remiu as nossas vidas. Então Deus está dizendo, este dia vos será por memorial. Nós temos que contar para a nossa família, nós temos que contar para as nossas crianças. E depois Deus continua dizendo aqui, 7 dias comereis pães asmos. Quer dizer, era para continuar no espírito da Páscoa. Depois, no capítulo 13, no versículo 9, Deus mais uma vez menciona, para não esquecer, que seria um memorial. Aleluia. Gosto de lembrar de João, capítulo 6, quando Jesus diz que para ter vida, nós precisamos comer a carne do Cordeiro. A sua vida ressurreta, a sua vida crucificada, a sua vida santificada tem que ser vivida por nós. Isto é comer a carne do Cordeiro. Depois, no versículo 55 do capítulo 6 de João, Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida. Então, os israelitas se alimentaram do Cordeiro Pascal ali no Egito. E nós nos alimentamos da vida crucificada e da vida ressurreta de Jesus através de sua palavra revelada pelo seu Espírito. Quero voltar a este ponto, meus irmãos. Vejo a igreja dos dias de hoje em grande perigo, como mulheres de Ló amando a terra da nossa servidão. Não querendo deixar os prazeres e os deleites do Egito. E alguns que deixaram, como no livro de Números, relata que Israel estava a ponto de apostatar da fé, lembrando-se da fartura que tinha às margens do rio Nilo. A riqueza, o deleite, a fartura de comida, de carne, eles estavam vendendo as suas almas a Faraó em troca de comida. Meus irmãos, os redimidos precisam comer a Páscoa, assim como hoje precisamos comer a ceia do Senhor, prontos para uma jornada pelo deserto, como um exército que está de prontidão diante do general, prontos para a batalha, prontos para sair. Se você é nascido de Deus,
você foi tirado para fora de alguma coisa. Eu quero lembrá-los o que já vos falei nesta noite. Abraão foi tirado para fora de Babel. Ló foi tirado para fora de Sodoma. Israel foi tirado para fora do Egito. E nós somos tirados também para fora deste mundo. Agora há quem diga que, mas a minha fé é pequena. E aqui tem uma figura, uma metáfora muito bonita no livro de Êxodo. Se você seguir a sequência dos versículos, que eu não vou seguir, para não nos alongarmos muito, você vai ver que Deus orientou que o sangue fosse aspergido nas ombreiras e na verga da porta por um pequeno feixe de hisopo. O que é o hisopo? A própria Bíblia responde. O hisopo é a menor das plantinhas, que era usado então um feixezinho de hisopo para aspergir aquele sangue, que seria um sinal para o mundo espiritual. Então, Deus não fala para pegar um ramo de carvalho, um ramo de cedro do Líbano, mas a mais diminuta das criaturas. Tenho para mim que isto representa a nossa pequenina fé. Se você tiver uma pequenina fé em Jesus, ela vai produzir em teu favor um grande livramento. Não adianta ter uma grande fé em um Deus que não pode salvar, em um Deus que não pode ouvir, em um Deus que não pode agir, em um Deus que não pode amar. Mas mesmo uma pequena fé em Jesus Cristo pode produzir grande salvação. Quero alertá-los neste final também, que era absolutamente necessário que toda a família dos filhos de Israel permanecessem dentro da casa, em cuja porta estava o sinal do sangue do Cordeiro Pascal. Deus não deu garantia alguma de que os que estivessem fora da casa seriam remidos. A mesma situação encontramos na vida de Noé. Aquela arca não era para a perdição. A arca era para a salvação. Por que tanto se perderam? Porque não entraram na arca. Porque zombaram da arca. Porque tiveram aquele profeta já idoso por louco. Mas aqueles que entraram, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. Foi Deus quem fechou. Ouça-me com atenção. Se você ainda não se converteu, converta-se rápido. Se possível agora, se possível hoje. Porque a porta da arca, o tempo da graça, ainda por um tempo está aberto. Mas quando Deus decidir que a porta fechar-se-á, ninguém mais poderá entrar. Veja, nós somos o país do futebol. Depois que o juiz dá o apito final, não adianta mais fazer gol. Acabou a partida.
Eu não posso te dizer quando, mas em breve soará o apito final. Então, se você não se converteu ainda, não se arrependeu ainda, não decidiu ainda comer do cordeiro com pães asmos e ervas amargas, se você ainda não se arrependeu, faça-o rapidamente. Porque Deus diz no versículo 12 do capítulo 12: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Páscoa do Senhor é uma festa de salvação, solene, de grande alegria e gratidão a Deus pela graça que recebemos, mas é também uma festa que profeticamente parece ser terrível para aqueles que não estão debaixo da proteção do sangue. Então, corra para debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quantos entenderam a mensagem de Êxodo 12? Poderia falar muito mais, mas não há tempo para isso. Queria te convidar agora a vir comigo aqui para o capítulo 11 de 1 Coríntios, quando apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Estava ali à mesa da Páscoa, com aqueles 4 cálices, com pães asmos, ervas amargas. Havia ali salsa com salmoura, havia ali o cordeiro pascal assado, havia ali o caroçê, que eles usavam para comer juntamente com as ervas amargas, o caroçê feito de amêndoas, de mel, como um símbolo da graça que torna as coisas mais amargas da nossa vida ainda podem trazer alguma doçura se estivermos em Cristo. Jesus está ali comendo a Páscoa com os seus discípulos, sendo Ele mesmo a Páscoa, sendo Ele mesmo o Cordeiro que se entregaria por nós. Então, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há uma ordem aqui, meus irmãos, para que todos os filhos de Deus, todos os que foram redimidos pelo sangue de Jesus, participem do pão e do vinho. Mas é necessário, absolutamente necessário, que antes nós nos examinemos a nós mesmos, para não participarmos de um memorial, de um momento tão sagrado,
trazendo as manchas do mundo e do pecado nas nossas mãos e no nosso coração. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar nos dirigindo e os obreiros que vão me ajudar a servir a mesa. E quero chamá-los a um momento de reflexão agora. Amém? Feche os seus olhos em oração. Amado Deus e nosso Pai, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Não há nada em nós que possa ser oculto diante do resplendor de Tua face. Neste momento, dá-nos um coração humilde, quebrantado e arrependido. Queremos comer do pão e do vinho nesta noite, em memória e em lembrança da morte de Jesus na cruz do Calvário, de sua ressurreição e o livramento que nos foi dado pelo preço que foi pago na cruz pela nossa redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e em suas pisaduras nós fomos sarados, fomos perdoados, fomos reconciliados. E neste momento estamos prontos para sair, estamos prontos para obedecer, para sermos movidos, não pelo espírito do homem, não pelo espírito maligno, mas pelo Espírito Santo do Deus eterno, do Deus de Israel. Aleluia! Te bendizemos pela revelação da Páscoa, pela revelação do Cordeiro, que breve voltará como rei, como juiz, como leão da tribo de Judá, em cujos pés nos prostraremos para adorar eternamente. Jesus de Nazaré, bendito seja o teu nome para sempre e eternamente. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E é com grande temor e temor que partimos o pão e tomamos o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Nesta noite de Páscoa, permita-nos nos servir com o coração limpo, com as mãos limpas, nos despojando de todo o fermento da maldade, da amargura, da malícia. Como o teu povo Israel, prontos para sair contigo, para onde tu quiseres nos conduzir. Bendito seja o teu nome. Santifica-nos pela tua palavra, pelo teu Espírito. Faz com que a tua igreja seja uma só. Dá-nos um coração de amor, de perdão e de reconciliação. Traga-nos a paz, ó Deus onipotente, e que com alegria e gratidão possamos comer esta refeição da ceia, nos lembrando de Jesus, que é a nossa Páscoa. Amém? Aleluia. Tendo nos examinado, então, nós estaremos adorando a Deus enquanto viremos para nos servir. Amém?
venha com alegria, porque Ele nos redimiu. Somos povo do Senhor agora. Amém? Aleluia.